Graça e paz, queridos. Mais uma vez quero agradecer o carinho, a recepção do pastor Carlos com sua família, também da igreja. Agradecer pela igreja que tem sido parceira conosco na obra missionária da Guiné-Bissau e agora lá em Dourados, na missão Kaiowá. Que Deus nos abençoe. E meu desejo, minha oração é que essa igreja continue caminhando como uma igreja bíblica, viva e missionária. Uma igreja bíblica é viva e missionária, só para a questão de ênfase. Eu lembrei lá da Igreja Presbiteriana Unida, meu filho é membro lá, é Igreja Unida e Relevante. O pastor Rossi diz assim, venha, fique numa igreja bíblica, unida e relevante, né? Não sei qual que é o lema aqui da igreja, mas uma igreja bíblica, viva e missionária já talvez seja boa. Deus abençoe a amada igreja e nós vamos então pregar a palavra de Deus, é um privilégio e uma grande responsabilidade. 3 João, versículos de 1 a 8. O nosso irmão leu no início do culto o Evangelho de João, 3,16, falando do amor de Deus. Jesus veio ao mundo e o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Filho e o Espírito envia a igreja. E nós vamos ler 3 João, do versículo 1 até 8. Vou fazer uma leitura alternada. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, aqueles que puderem ficar de pé, e nós vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. 3 João, versículo 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Presta atenção na palavra verdade, aparece várias vezes. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Oremos. Pai querido, continue, ó Deus, nos abençoando nesse culto, falando no nosso coração, usando o teu servo com graça e poder, para a tua glória e edificação do teu povo, salvação de almas e expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? Lá na Guiné-Bissau, África Ocidental, o crioulo guineense é a língua falada nacionalmente. Na língua crioulo guineense, usamos a palavra juntamon para falar de parceria. Juntamon significa literalmente juntar as mãos. É parceria. Quando nós queremos falar de parceria, de cooperação, então nós dizemos no juntamon. Parceria significa duas ou mais pessoas ou instituições que colaboram, que trabalham para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. No nosso caso, nós trabalhamos, nós laboramos, nós cooperamos, nós unimos forças, temos a mesma energia, uma sinergia para glorificar a Deus e expandir o reino, e fazer o nome de Jesus conhecido em todo mundo, para fazer que Jesus seja conhecido em todo mundo, a verdade que liberta. Nesse sentido, o texto lido nos desafia a nos tornarmos cooperadores da verdade, ou seja, parceiros da verdade. João disse que nós devemos nos tornar cooperadores, parceiros da verdade. E a palavra cooperador, falei pela manhã aqui, sinergia, eu achei uma energia conjunta. Cristo é verdade, Ele nos salva e nos chama para sermos cooperadores da verdade, fazer com que o Evangelho vá às nações. A terceira carta de João é uma carta pessoal, dirigida a um amigo. João, o apóstolo, ele escreve ao seu amigo Gaio, líder de uma igreja lá da Ásia. E João, ele escreve desejando que ele tenha boa saúde para servir melhor a Deus. Ele ouviu que aquele irmão
estava servindo fielmente lá naquela igreja, recebendo os missionários, apoiando, e aí João escreve essa carta para encorajá-lo, porque havia algumas pessoas, falsos profetas que não deveriam ser recebidos, e haviam pessoas ruins, como ele vai falar, Diófres, pessoas que eram mal intencionadas, mas tinha na igreja lá Gaio, que era alguém que recebia bem os missionários, que vinham pregar, e os encaminhava na sua jornada missionária. Então, João escreve essa carta para encorajá-lo, para que ele prossiga firme nesse trabalho. Então, o desafio do texto, irmãos, nessa noite, é para que nós nos tornemos cooperadores da verdade. E a pergunta é, como nós podemos nos tornar cooperadores da verdade? Segundo o texto, primeiro nós podemos ser cooperadores da verdade andando na verdade. E João aí usa essa expressão no versículo 3, no versículo 3, de 1 a 4, ele diz assim, versículo 2, escreve ao amado Gaio, no 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho de tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, João escreve essa carta ao seu amigo e irmão e colega Gaio, um líder da igreja. Ele deseja boa saúde, prosperidade, no sentido para que ele seja próspero, seja firme, continue servindo a Deus naquela região. E João ficou muito feliz porque ouviu que Gaio andava na verdade. E para João, não havia maior alegria do que essa de saber que seus filhos, e aí filhos espirituais, as pessoas que ele pregava, que discipulava, estavam andando na verdade. Na verdade. É interessante que o apóstolo João, em seus escritos, ele enfatizou muito a verdade. Vocês lembram que um dos versículos mais conhecidos do Evangelho de João, qual que é? João 14, 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nas cartas também, João falou muito da verdade, e no Apocalipse. Só que no Apocalipse, João fala da verdade. Mas ele desafia a nós a sermos verdadeiros e fiéis, porque Jesus é a verdade, o testemunho de Deus é verdadeiro, então nós somos chamados a responder a verdade com fidelidade, e aí o desafio é até a morte, ou até diante da morte. O que é então andar na verdade? Andar na verdade é crer em Cristo, que é a verdade. Andar na verdade é praticar a palavra de Deus. João diz que a verdade é a palavra de Deus. Em João 17 diz, a tua palavra é a verdade. Então, andar na verdade, primeiro é crer em Cristo, que é a verdade. É praticar a palavra de Deus, que é a verdade. É viver os ensinos de Cristo, que é a verdade. Andando na verdade, nós imitamos a Cristo, nós mostramos que somos seus discípulos do mundo, porque Cristo é a verdade. Irmãos, a verdade para nós não é um conceito, não é um pensamento, não é uma ideia, não é uma filosofia, uma energia. Para nós, a verdade é uma pessoa, é algo de carne e osso, é real, e que João apalpou. João viu a verdade, tocou nela. Não era o logos no sentido grego, que era um pensamento, uma força. O logos, no sentido bíblico, é uma pessoa que tomou forma. E nós nos relacionamos com ele, e nós cremos nele, e nós seguimos os seus ensinamentos. Então, João como ele conheceu a verdade e estava andando na verdade, ele ficava muito feliz de ouvir que seus filhos andavam na verdade. Porque quando nós andamos na verdade, que é Cristo, nós demonstramos essa verdade na nossa própria vida ao mundo. Então, a verdade pode ser conhecida. E aí, então, nós estamos, no plano humano, colaborando para que essa verdade seja conhecida, seja realçada. No mundo de mentira, de falsidade, quem anda na verdade, quem pratica a verdade, torna a verdade conhecida. A Bíblia diz que nós temos que tomar a verdade como cinto. Lembra da armadura de Deus? Paulo diz, tomar a verdade como cinto, ou seja, como aquilo que dá o fundamento, que segura a armadura. A verdade para nós deve ser o cinto, ou seja, aquilo que dá a sustentação da nossa vida. Se nós fingimos de ser crente, não dá para tornar a verdade conhecida, de colaborar com a verdade, fingindo ser crente, ou seja, andando na mentira. Vindo na igreja e vivendo como um ateu. Porque, às vezes, a pessoa diz que crê em Deus, mas vive como ateu na prática, né? Porque ele não obedece a palavra,
ele diz que é crente, mas é infiel no dízimo, ele é um mau esposo, uma má esposa, é um preguiçoso do trabalho, ou seja, ele, na prática, ele está vivendo como alguém que não conhece a verdade. Porque a verdade, queridos, crer na verdade tem implicação para o dia a dia, para a segunda-feira, para a terça, para a quarta. Crer na verdade tem implicação lá no seu trabalho. Quando você é tentado a ser desonesto, a burlar o sistema, qualquer outra coisa, não, a verdade nos diz que a gente tem que ser claro e, se preciso for, até sofrer um prejuízo financeiro ou talvez ser tolhido naquela promoção, mas para ficar do lado da verdade, não da mentira. Andar na verdade. E João ficava muito feliz porque Gaio estava andando na verdade. Então, se nós, de fato, queremos colaborar com a verdade, que é Cristo, a verdade do Evangelho, para que essa verdade seja conhecida cada vez mais em Patos, no Brasil e no mundo, nós temos, primeiramente, crer nela e vivê-la no nosso dia a dia. É básico? É fundamental. Mas, às vezes, é no básico, é no fundamental que nós tropeçamos. Nós precisamos, então, andar na verdade, para que possamos colaborar, para que essa verdade cada vez mais seja conhecida. E as pessoas saibam que a verdade é uma pessoa, é Cristo. A partir da minha vida, do meu testemunho, das minhas ações, das minhas palavras. Sim, sim? Não, não. Honrando o compromisso. As coisas mais simples, que hoje está difícil nessa questão de verdade. Eu vou lá na sua casa amanhã. Aí a pessoa não vai, não fala nada, não te liga, não te avisa. Isso é complicado. Às vezes nós, até mesmo os crentes, estão perdendo irmãos, isso é uma coisa séria, nós perdemos a credibilidade. Uma coisa simples. Às vezes até mesmo pastores, líderes perdem a credibilidade porque é uma coisinha simples. Não, é claro, nós às vezes falhamos. Meu irmão, não deu, aconteceu isso e tal, mas pelo menos tenta, de preferência, faça todos os esforços para honrar seu compromisso. Se não puder acontecer um imprevisto que seja inadmissível, ou seja, você não tem a condição de cumprir, foi por causa disso, disso e disso, então, mas honre sua palavra, a verdade. Ande na verdade e viva a verdade. Então, se nós queremos nos tornar colaboradores da verdade, temos que andar na verdade. Segundo, e é natural, temos que anunciar, pregar, proclamar a verdade. De 5 a 7. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então, João aqui fala de irmãos que saíram por causa do nome, por causa de Jesus. Eles saíram pelo mundo proclamando o Evangelho, o amor de Cristo, sem nada receber. Eram evangelistas itinerantes. Havia, naquele tempo do Novo Testamento, havia muitas pessoas que saíam pregando nas igrejas. Então, esses que eram fiéis, pregadores fiéis, deveriam ser recebidos na igreja. Aqueles que eram falsos pregadores, queriam só o recurso financeiro da igreja, lá na segunda carta, versículo 7 e 8, João falou, não receba, não dê acolhimento, não receba na sua casa. Se é um falso pregador, se quer só dinheiro e quer trazer heresia, não receba. Mas os bons, os fiéis, têm que ser recebidos. Então havia irmãos que saíam por causa do nome, por causa de Cristo, proclamando a verdade, anunciando Cristo. E muitas igrejas foram plantadas por esses irmãos, saíram por causa da perseguição. Muitas igrejas foram plantadas não somente pelos apóstolos naquele tempo, mas por irmãos que saíam. E diz João que eles saíam sem receber nada dos gentios, eram proclamadores da verdade, anunciadores de Cristo. Inclusive, a Didaquê, que é um documento do segundo século, né? Um livro de instrução da igreja antiga, logo depois dos apóstolos, e havia uma orientação interessante na Didaquê, nesse documento, você pode até pesquisar. Dizia assim, se um pregador chegar na igreja, e se ele quiser ficar mais de 3 dias na igreja, aí vocês consideram um falso profeta, porque ele vai querer só comer as coisas dos irmãos. Então ele tem que chegar, naquele era o contexto daquela época. Se o cara chegar 3 dias e for fiel e pregar, vocês recebam bem, né? E pregar a palavra de Deus. Mas naquele tempo, como alguém que queria ficar mais de 3 dias na igreja, ele estava querendo mais do que pregar, ele estava querendo... Então havia essa orientação, porque ele tinha que ir embora, pregar a palavra e já ir para outra igreja. E não ficar mais de 3 dias, porque senão ele ia querer
começar a angariar fundos ali, aí era considerado um falso profeta. É interessante. Aquilo é eu estou só citando para mostrar, era o contexto daquela época, não significa hoje, se alguém ficar 3 dias, cheguei sábado, vou embora amanhã. Posso me complicar. Tá bom? Tá bom? Era o contexto daquela época, por quê? Porque havia muita gente, falsos pregadores, infelizmente ainda há hoje. Mas havia os fiéis que Gaio recebia, a igreja recebia, pessoas que saíam proclamando a verdade, não por interesse próprio, mas por causa do amor de Cristo. Então, nós temos que proclamar a verdade. Nem todos nós, queridos, somos chamados a sermos missionários, pastores ou evangelistas que vão sair da sua cidade, do seu país, para pregar o evangelho em outro lugar, como esses irmãos, ou como eu, minha esposa, que fomos a Guiné-Bissau, e agora nem todo mundo tem esse chamado específico para sair como missionário itinerante ou para um país, para um local. Mas, como eu falei pela manhã, todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus onde estamos. Todos nós somos chamados a proclamar a verdade, não somente com a nossa vida, mas com a nossa boca. Porque o Evangelho de Cristo, ele tem que ser articulado com palavras. Deus se revelou em palavras, não foi em símbolo, não foi em imagem, em palavras. Interessante isso. Não, diz lá que como é que é o ditado lá? Eu esqueci agora. Porque... Não, por que vamos fazer um desenho? Não, Deus se revelou em palavra, na palavra escrita. E a descrição de quem é Deus está na palavra. E essa palavra tem que ser pregada. A palavra se tornou carne, tem que ser proclamada. O evangelho tem que ser anunciado. Cristo é o Senhor, morreu, ressuscitou. Não basta, é importante o testemunho pessoal de você viver a verdade, de viver o princípio da palavra, mas é preciso abrir a boca, proclamar. Tem alguém que pensava assim, não, eu só testemunho com a minha vida. Se alguém depender da sua vida para se converter, talvez seja complicado, né? Porque a sua vida não é o evangelho. Você não é, o evangelho é Cristo. Então nós temos que proclamar Cristo. A nossa vida, irmãos, pode ser uma boa ilustração do evangelho, daquilo que o evangelho pode fazer na vida de um pecador. Mas a minha vida não é o evangelho. O evangelho é Cristo. Então, nós temos que anunciar Cristo. É claro que quando nós procuramos viver o princípio do evangelho, isso colabora, por isso que andar na verdade é importante para você proclamar. Mas o evangelho tem que ser proclamado, anunciado, gritado, no bom sentido, né? Lembram de Jesus? Quem que andou na verdade? Quem que viveu mais o evangelho? O próprio Cristo. Mas Jesus não sentou na rua, lá no banco, e ficou lá, eu vou ficar sentado aqui dando testemunho com a minha vida. Mudo. Jesus o que fazia? Ele andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, povoada. O pastor aqui destacou que ele vai alcançar os povoados, porque Jesus ia nos povoados, seja numa aldeia, num lugar onde tem muita gente. Hoje se fala muito na missão urbana. É importante, porque hoje as pessoas estão mais nas cidades. E o evangelho deve ser proclamado, sobretudo, a partir das cidades, city to city, né? Da cidade para cidade. Mas, nesse movimento urbano, aí é o perigo. Se esquecer dos aldeias, zonas rurais, lugares onde tem 3, 4 pessoas, 5, uma família, que talvez nunca vai ter uma igreja, mas vai ter gente para ouvir o evangelho, se converter, talvez vai vir para a cidade, ou seja, que a igreja tem que investir e proclamar a verdade lá e enviar pessoas. Então, você e eu somos chamados a proclamar a verdade, dar testemunha da verdade, abrir a nossa boca, falar da verdade. Uma testemunha, o que ela fala? Ela fala daquilo que ela viu, dos fatos acerca do que ela conhece. Nós conhecemos pelo testemunho das Escrituras que Cristo é o Senhor e nos salvou, nós sentimos isso na nossa vida, temos visto Ele transformar a nossa vida, não vimos com os nossos próprios olhos o que Jesus fez lá na cruz, mas nós cremos que o testemunho que foi dado acerca disso pelos apóstolos é verdadeiro. Então nós somos testemunhas não oculares, mas testemunhas a partir do testemunho dos apóstolos. E também nós cremos, e nós sentimos, experimentamos, vivemos, vemos Ele transformar a nossa vida. Então nós temos que falar dessa verdade que é Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, quando damos testemunho de Cristo, cooperamos para que a verdade seja conhecida, crida no mundo, assim como fizeram os apóstolos, como fez Simon ao chegar no Brasil, como fizeram os primeiros membros que começaram essa igreja. Vi lá a história, é importante nós relembrarmos a história para ver o nosso passado, nossa força no presente e caminhar para o futuro. E aí eu achei bonito ali o quadro ali do histórico da igreja, estava ali, eu gosto dessas coisas, e aí fui perguntar
aquele parece o templo antigo, qual a data que foi construída, então isso é importante. Aquelas pessoas que chegaram e deram o testemunho nessa cidade, e agora é a nossa vez, é a vez minha e sua, nesse tempo de nós proclamarmos essa verdade, como vocês, pela graça de Deus, estão fazendo aqui, proclamando a verdade, e pela graça de Deus, há uma igreja de portas abertas, aqui pregando o Evangelho em Patos de Minas, no século 21, e é assim que tem que ser. E amanhã, até a volta de Jesus, nós temos que continuar fazendo isso, para que nós possamos nos tornar colaboradores dessa verdade. Faça um propósito essa semana. Faça um propósito essa semana. Falar de Jesus, pelo menos, para uma pessoa. É uma coisa simples. Não vou te dar aqui um propósito, assim, uma meta, para você dobrar a meta depois. Não. Vou dar uma meta para você poder alcançar. Eu falo, não, hoje, se você faça um propósito essa semana, eu vou falar de Jesus pelo menos para uma pessoa. Vou entregar pelo menos 10 folhetos, uma Bíblia, uma boa literatura evangélica, essa semana para alguém. Faça o propósito de pelo menos convidar um amigo não crente para o culto no próximo domingo. Graças a Deus eu vi que tinha visitantes, pessoas. É importante a igreja. Vocês sabem que uma das estratégias de Simon para evangelizar o Brasil era cada crente uma testemunha, cada crente convidando amigos para a igreja. Né? Tinha 5 estratégias. Em cada igreja uma escola, pastores nacionais, investir na formação de pastores nacionais, literatura evangélica, a Bíblia na mão do povo, a vida santa de cada crente, e cada crente uma testemunha. Aplicável até ainda hoje, né? Exceto essa questão de cada escola uma igreja, dependendo do contexto, já tem, talvez não seja tão necessário, dependendo do contexto, porque hoje é outra realidade, mas mesmo assim, temos escolas evangélicas, é bom, mas isso tem que ser adaptado dependendo do contexto. E essa questão de cada crente uma testemunha, convidando pessoas para o culto, é importante, porque nós precisamos colaborar com a verdade nesse sentido de proclamá-la, de anunciá-la, de falá-la da nossa maneira. Fala, pastor, mas eu não fui no seminário, eu não fiz o curso tal, o mestrado tal. Mas eu pergunto para você, a mulher samaritana foi no seminário? Ela teve um encontro com a verdade. E ela descobriu que Jesus era a verdade, que liberta a água da vida, e ela se prostrou em adoração, mas ela não ficou prostrada, ela levantou-se e foi pregar. Ela foi até os samaritanos, seus compatriotas, e disse, qual foi o sermão da mulher samaritana? O que ela pregou? Ela fez um arrazoado teológico? Olha lá, Deus, no seu eterno propósito, escolheu um povo para si, e enviou o seu filho que morreu na cruz, que ressuscitou no 3º dia, e que tal. Ela fez um arrazoado teológico? Qual foi a pregação da mulher samaritana? Eu conheci um homem lá, talvez, será que ele não é o Messias? Será que ele não é aquela pessoa que vocês estão esperando? Porque os samaritanos, eles criam somente no Pentateuco, mas tinha a esperança messiânica do Pentateuco. Os judeus criam em todos os 39 do Antigo Testamento, criam também na vinda do Messias, esperavam. Os samaritanos esperavam também. Falei, eu encontrei, talvez seja esse, vai lá conhecer ele. E quando os samaritanos foram conhecer Jesus, eles disseram o seguinte, agora nós sabemos que este verdadeiramente é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, porque nós vimos, nós experimentamos, não somente porque você veio e testemunhou. Então essa foi a pregação dela, talvez seja a sua pregação, vamos lá domingo na igreja, o pastor vai pregar a palavra de Deus, vamos lá, você gostaria de ouvir a palavra de Deus, uma pregação fiel expositiva, é aqui? É aqui. Então você quer ouvir, hoje as pessoas estão procurando uma palavra de Deus, uma palavra expositiva. Lá na nossa igreja estão pregando. Você quer ir lá comigo? Quer conhecer? Tem até um cafezinho no intervalo. Quando tem café na igreja, tem avivamento. Aqui eu já tomei uns cafezinhos. Acho que eu não vou poder tomar o cafezinho das 6h30, porque senão não durmo, mas vou comer o biscoito. Só um biscoitinho. Mas acho que tem uma água. Então, é importante, irmãos, proclamar, faça esse propósito. Essa semana eu vou convidar, vou chamar alguém, vou falar, essa vai ser a minha pregação. Vou entregar uma Bíblia. Vou fazer um chá na minha casa. A SAF, aqui é atuante, né? E a SAF gosta muito de fazer isso. Fazer um chá na minha casa, convidar o meu vizinho. Apesar que está quente, né? Dar um suco. Um cafezinho, que o mineiro tem que ter um café, um pão de queijo e um queijinho. Eu sou casado com a mineira, eu conheço bem a cultura mineira. Morei em Patrocínio e assim vai. Vamos proclamar a verdade. Então, se nós queremos ser colaboradores da verdade, temos que andar na verdade, proclamar a verdade. Terceiro,
ser parceiro dos missionários, ou seja, daqueles que proclamam a verdade. E nesse texto, João fala, no versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, Gaio, ele recebia os missionários, os pregadores itinerantes, recebiam, acolhiam, lembra que o pastor pregou ontem? Ser hospitaleiro, receber bem na igreja, na sua casa, os missionários, os fiéis de Deus, homens de Deus, receba bem e os encaminhe, ou seja, você recebe e os encaminhe na sua jornada, ou seja, apoia. E então, pois, por causa do nome foi que saíram, nada receberam, versículo 8. Portanto, devemos acolher bem esses pregadores fiéis, esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, João fala, nós temos que, para que a gente se torne colaborador da verdade, a gente tem que receber bem os que pregam fielmente a palavra e os enviar, os encaminhar na sua jornada missionária. Ou seja, é o que nós chamamos hoje de parceria. Quando você recebe na igreja um missionário, ele vem, apresenta o seu projeto, e a igreja, de fato, entende que é um homem de Deus, que é um projeto que prega a palavra de Deus, e nós vamos nos tornar parceiros, nós vamos colaborar com a verdade. Porque aquele homem, que é homem de Deus, que prega a verdade, eu vou colaborar para que essa verdade seja levada lá na Guiné-Bissau, lá em Dourados, no Brasil e no mundo, no Senegal, em qualquer lugar onde Deus nos enviar. Então, João, ele elogia Gaio porque ele acolhia os pregadores itinerantes, os missionários que passavam na igreja. Gaio os recebia com carinho e os encaminhava na sua jornada missionária. Ele e sua igreja amavam missões. Graças a Deus, essa igreja tem percebido que ama, respira missões. Então é isso mesmo. Eles eram verdadeiros parceiros daqueles que saíam em nome de Cristo, por amor a Cristo, aos povos. É interessante que Gaio e a sua igreja acolhia bem os verdadeiros pregadores, não os falsos, e os encaminhavam. O verbo aqui encaminhar, preste bem atenção, o verbo aqui encaminhar, no grego, no original, significa não apenas você encaminhar de qualquer maneira. Você tem que encaminhar, significa tomar todas as providências necessárias e provisões para a jornada de alguém. Isso poderia incluir providenciar alimento, dinheiro para as passagens, ou hospedagem para a noite, ou até providenciar seguranças para proteger aquela pessoa que ia naquela jornada. Não é só falar, meu irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Ouvimos aqui o desafio, tem que pregar o evangelho, vai em paz, Deus te abençoe. Não, é encaminhar aqui de modo, você tomar providências práticas, é orar, é pôr a mão no bolso, é dizer, nós estamos juntos, nós participamos com você. E é encaminhar de modo digno. De modo digno. O que significa isso? É ter a aprovação de Deus, é como se nós estivéssemos enviando o próprio Cristo. Se você vai enviar Cristo para a missão, você não vai deixar ele sem comida, sem roupa, sem moradia. Então, para enviar alguém de modo digno, como se você estivesse enviando o próprio Jesus, providenciando tudo que é necessário. Esse versículo de João, 3 João, versículo 6, devia ser o lema de todos os conselhos missionários, né? A igreja deve ter como lema, assim, colocar ali, nós temos que encaminhar bem os nossos missionários. Graças a Deus, essa igreja tem procurado fazer isso, encaminhar dignamente os seus servos, os seus obreiros, os seus pastores, missionários, abençoá-los nessa jornada, ser parceiros dele. E graças a Deus, porque a Igreja Presidente de Patos, de Minas, a primeira igreja, tem colaborado com a verdade, sendo nossa parceira e de outros missionários. E você, individualmente, tem sido parceiro da obra missionária através dos missionários? A nossa agência, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, ela tem hoje cerca de 315 missionários no mundo, 5 continentes, 42 países. Pelo potencial, podemos enviar no mínimo o dobro. Graças a Deus temos crescido. Somos a agência que mais cresce. Mas precisamos crescer mais e enviar mais missionários. Então, isso depende da parceria das igrejas e de irmãos fiéis e generosos, fiéis no seu dízimo, generosos nas suas ofertas, que investem no reino, que acreditam nessa obra, que colaboram com a verdade nesse sentido, e assim, então, a igreja pode enviar a denominação, a ABMT, e as igrejas podem enviar mais missionários pelo mundo. E assim nós vamos colaborar para que Cristo, a verdade, seja pregada em vários povos e nações. Então, faça a sua parte individualmente. A igreja faz ela coletivamente, como igreja, como conselho, aprovando 25% da verba para missões, mas isso depende também, como irmão individualmente, também sendo fiel, generoso, para que haja mais recursos, e esses recursos sempre investidos para a glória de Deus, expansão do seu reino.
O desafio nessa noite, para mim e para você, é nos tornarmos cooperadores da verdade. Como nós podemos nos tornar cooperadores da verdade? Primeiro, andando na verdade, pondo a verdade em prática, obedecendo os ensinos de Cristo na nossa vida diária, vivendo como alguém que ama a verdade e que obedece à verdade, que de fato ama essa verdade a partir da sua própria vida, da sua própria casa, da maneira de se relacionar com as pessoas, nos seus negócios, na educação dos seus filhos, a verdade que prevalece. Segundo, proclamando essa verdade, abrindo a boca, anunciando, convidando pessoas para ouvir a palavra de Deus, para conhecer a Cristo. E terceiro, sendo parceiro dos missionários que levam essa verdade em lugares onde você não pode ir. Orando por eles, investindo, apoiando, recebendo com carinho, mandando uma mensagem no WhatsApp, encorajando, se informando sobre esse trabalho, encaminhando essas pessoas de modo digno, recebendo com carinho na sua casa, na sua igreja, e providenciando tudo o que é necessário para que eles saiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles saem por causa do nome de João. Eles saem por causa de Jesus, são embaixadores dele, significa que eles saem para levar o nome de Cristo, são representantes de Cristo, e João enfatiza que eles não têm sustento próprio, não são negociantes, não vão mercadejar, não vão negociar, vão pregar a palavra. Então eles dependem de Deus e da fidelidade do povo de Deus. Eles não são mercadores e não são manipuladores, né? Então os fiéis não procuram essas coisas. E naquele tempo havia os televangelistas que buscavam dinheiro, como hoje há também, mas havia os fiéis e há os fiéis hoje também. Então a igreja tem que distinguir, vai investir naqueles que são fiéis e vão encaminhar essas pessoas, porque eles dependem de Deus e do sustento do povo de Deus. E eles não estão no campo somente para tirar foto e mandar um bom relatório, mas para serem fiéis também, porque eles têm que ir lá andar na verdade e pregar a verdade. E a igreja acompanhar o trabalho que eles estão fazendo. A conclusão de João é: devemos acolher os que saem em nome de Cristo para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperar com a verdade é uma responsabilidade, um privilégio da igreja e do missionário, dos enviados e dos que enviam. A exemplo de Deus Pai que enviou o Filho, do Filho que enviou o Espírito, e do Deus Trino que enviou a igreja em seu nome para proclamar a verdade no mundo. Então, que nós, pela graça de Deus, possamos ser essas pessoas que colaboram com a verdade, para que Cristo, na nossa própria vida e a partir da nossa própria vida, seja conhecido aqui em Patos, no Brasil e no mundo. Vamos orar? Se coloque em pé, eu vou orar por você e diga assim: Senhor, me ajude a ser um colaborador da verdade, me ajude a estar firmado nessa verdade. Talvez você entrou aqui, talvez a verdade estava distante dessa verdade que é Cristo. Ponha sua fé nele, viva essa verdade e proclama essa verdade no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, diante de Cristo, que é a verdade que liberta, que transforma. Essa verdade que nos alcançou, Senhor, e que nos desafia a ir pelo mundo e proclamá-la e anunciá-la em alto e bom som, que somente Cristo salva. Dá-nos coragem, dá-nos ousadia, Senhor, e dá-nos a bênção de sermos parceiros da obra missionária dos teus servos, daqueles que são fiéis, que levam essa verdade pelo mundo, Senhor, orando por eles, investindo financeiramente, apoiando, dando encorajamento, ó Deus, enviando eles de modo digno para a tua glória e louvor. Obrigado por essa igreja, Senhor, que tem procurado colaborar com a verdade, que tem encaminhado os teus servos, Senhor, que tem sido parceiros na obra missionária, que tem investido em missões, que ela cresça, Pai, nessa visão, ó Deus, sendo uma igreja, ó Deus, de fato, que glorifica o teu nome, que anuncia Cristo com poder, com alegria, e que o Senhor continue dando crescimento espiritual, numérico, financeiro, e que tudo isso seja para que Cristo seja glorificado, não para que pessoas apareçam e sejam reconhecidas como grandes servos do Senhor, mas que o Senhor seja engrandecido através desses servos humildes que dependem do Senhor. Continua com o pastor, com o conselho, com a liderança dessa igreja e com sua visão, ó Deus, para que ela se expanda para a tua glória e louvor. Obrigado pelos irmãos que vieram hoje nesse culto e que possam voltar para suas casas, ó Deus, acalentados pela tua palavra, desafiados a andar e a viver a verdade para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, queridos. E agora, povo amado do Senhor, que o Deus
da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, pelo sangue da eterna aliança, que Ele mesmo vos abençoe, vos guarde, faça resplandecer sobre vós a luz do seu rosto, tenha misericórdia de vós e vos conceda da sua doce paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.